Bom dia a todos e a todas. Hoje, nos temas transversais, nós vamos ter ações judiciais contra os planos de saúde, com a equipe de pesquisa coordenado pelo professor Mário Scheffer. Boa palestra, professor. Muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas. Muito obrigado à nossa Comissão de Cultura e Extensão, desde já, pelo apoio nessa nossa atividade, essa nossa sessão de divulgação científica, que tem como tema ações judiciais contra planos de saúde, argumentos e resultados de pesquisa. O evento está sendo transmitido pelo YouTube, estamos aqui em formato um pouco híbrido, temos 4 pessoas aqui na sede da faculdade, demais pesquisadores, colegas estão online. A nossa programação vai de agora, das 10 ao meio-dia, e antes, só para situar a nossa atividade de hoje, quem está nos assistindo, nós temos um grupo de pesquisa aqui na Faculdade de Medicina, no nosso Departamento de Medicina Preventiva, que é o grupo de estudos sobre planos de saúde e interações entre o público e o privado, o nosso GEPS, e tudo que aqui nós vamos hoje apresentar, comentar, é resultado de um esforço de pesquisa coletivo. Nós somos um grupo hoje de 10 pesquisadores envolvidos com esse tema nos últimos anos, vamos focar nessa sessão especialmente em um projeto que estamos encerrando, finalizando, mas o nosso grupo tem uma atividade permanente de pesquisa, creio que o nosso grupo é uma referência nesse tema, temos um compromisso, temos um interesse comum com esse objeto de pesquisa. Os pesquisadores, eles irão se apresentar mais adiante, mas eu quero desde já dizer que além de mim, estão aqui, Lucas Andrieta, que é à minha direita, Marina Magalhães, também o Rafael Roba, e online a Juliana Cozan, Karina Grou, a Letícia Caboatã, o Caio Fernandes, a Joana Cruz, não sei também o Leon Faria de Lima. Então, esse é o nosso grupo de pesquisa, esse é o GEPS. E aí, desde já, muito obrigado, grupo, pela oportunidade de compartilharmos, não só amizades, afinidades, mas também essa importante produção científica que vamos apresentar. E, assim, além da apresentação de resultados de pesquisa, e eu já vou passar para o Rafael, fazer uma introdução, uma síntese do que se trata esse projeto, nós estamos assim, especialmente contentes com essa atividade, porque nós temos 2 convidados externos, na verdade, que representam 2 parcerias acadêmicas muito importantes para o nosso grupo. Então, em seguida do Rafael, o professor Fernando Ait vai ter a oportunidade de se apresentar, e o Fernando está aqui conosco, porque essa sessão também caracteriza o lançamento de um número temático da revista de Direito Sanitário, do qual o professor Fernando Ait é o editor-chefe. Então, o Fernando vai falar um pouco dessa iniciativa. Depois vamos apresentar sucintamente os principais artigos e resultados desse número temático, e, por fim, teremos a participação, no que também muito nos alega, da professora Lígia Bahia. Lígia também vai se apresentar, vai dizer também, certamente, dessa parceria dos grupos aqui da USP e da UFRJ. Então, sem me alongar, o nosso tempo é um pouco escasso para tanto que queremos apresentar, eu vou passar imediatamente para o Rafael fazer a introdução do que se trata esse projeto. Ótimo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, a todos do grupo de pesquisa que está aqui também, professor Mário, nossos agradecimentos também aos nossos convidados, o Fernando e a Lígia, que gentilmente estão aqui para conversar e debater com a gente sobre o projeto. Eu vou falar de questões mais gerais do projeto, apresentar rapidamente algumas questões mais gerais, e como o Mário já adiantou, depois os resultados vão ser abordados conforme os artigos que fazem parte desse número temático. Bom, o projeto de pesquisa, ele tem como título Planos e Seguros de Saúde no Brasil, Judicialização, Regulamentação, Incorporação de Tecnologias e Interfaces entre o Público e Privado. É um projeto de pesquisa que foi desenvolvido
aqui no Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, e é um projeto que foi feito com um convênio do Ministério da Saúde, no período de maio de 2019 a agosto de 2022. Consegue aumentar, Lucas? Veja se melhorou, Marina, por favor. Tá bem. Bom, só para apresentar, então, a equipe de trabalho, o coordenador do projeto foi o professor Mário Scheffer, eu fiz a coordenação de campo e a Juliana Cozan foi assistente de coordenação. Como equipe de pesquisadores, nós tivemos a Joana Cruz, o Lucas Andrietta e a Maria Luísa Paim, a Malu. Como assistentes de pesquisa, nós tivemos o Caio Fernandes, o Leão Faria de Lima e a Marina Magalhães. Essa pesquisa ela teve como objetivo geral analisar a judicialização na saúde suplementar e tinha como um dos seus produtos um banco de dados sobre as ações judiciais envolvendo planos e seguros de saúde no estado de São Paulo. Para desenvolver essa pesquisa, a gente usou a base de dados online do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nós fizemos um recorte, né, para selecionar as decisões judiciais que seriam objeto do nosso estudo. Então, esse recorte foram ações judiciais que se iniciaram na comarca de São Paulo, porque trata-se da capital do estado de São Paulo. O estado de São Paulo ele tem mais de 40% da população vinculado a plano de saúde, e a capital do estado de São Paulo, mais de 50% da população possui a cobertura da saúde suplementar. Então, nós levantamos decisões de mérito de segunda instância no Tribunal de Justiça de São Paulo, referente a ações julgadas em 2018 e 2019. Decisões liminares que são concedidas provisoriamente não foram consideradas nesse estudo, e feitos lá os filtros na ferramenta de busca do Tribunal de Justiça de São Paulo, a gente localizou 14.215 decisões judiciais para serem analisadas, tá? Então, foram 6.863 decisões de 2018, 7.352 decisões de 2019. Foi elaborado um questionário para sistematizar a análise e a coleta de dados desses acórdãos. Foi feito um pré-teste em 63 acórdãos nesse questionário. Depois desse pré-teste, nós reformulamos o instrumento de pesquisa e chegamos a uma versão final. Então, o grupo de estudos fez a leitura de todos esses acórdãos e aplicou esse questionário de pesquisa em cada acórdão analisado, em cada acórdão lido, tá? No decorrer das leituras, a gente verificou que alguns acórdãos ou estavam em duplicidade, ou eram temas, ou tratava de assuntos que não era o objeto da pesquisa. Então, esses acórdãos foram descartados e, ao final da leitura dos acórdãos, das 14.215 decisões que originalmente nós separamos para analisar, nós chegamos a um resultado final de 11.823 decisões efetivamente lidas e analisadas e aplicado o questionário de pesquisa. Desse número total, nós conseguimos coletar diversas informações. Então, aqui são algumas informações que nós coletamos, né? Então, número de registro do acórdão, número de recurso, se o autor da ação era uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, qual era a operadora demandada, se existia uma administradora de benefícios envolvida nessa ação judicial, qual era o tema envolvido nessa ação judicial, se o plano de saúde era um plano individual ou um plano coletivo, se existia idoso envolvido ou aposentado envolvido nessa ação judicial, os argumentos que eram utilizados pelas operadoras para se defender nessas ações, se essas decisões foram favoráveis ou desfavoráveis para os beneficiários, enfim, diversas informações que foram coletadas de maneira geral nesses acórdãos. E quando se tratava de acórdãos relativos a negativas de cobertura ou de reajustes, então o formulário de pesquisa tinha ali seções que aprofundavam a análise. Então, a gente buscava mais informações
nos acórdãos que eram relacionados a reajustes ou exclusões de negativa. Isso, então, formou um banco de dados original com 11.823 decisões judiciais, mas foi realizado depois uma dupla checagem e uma limpeza nesse banco de dados para tirar inconsistências ou, eventualmente, decisões em duplicidade, ou alguma decisão que eventualmente tenha sido analisada, mas não tinha relação com o escopo do projeto. E a partir dessa limpeza, então, a gente chegou no número final de 11.627 decisões judiciais analisadas referente a julgados de segunda instância do Tribunal de Justiça de São Paulo. Aqui é só os 4 principais temas que nós encontramos, né, nessas análises agrupados, tá? Então, mais de 48%, opa, passou aqui. Agora foi. Mais de 48% das decisões judiciais tinham relação com a exclusão ou negativa de cobertura. Quase 26% das decisões analisadas tinham relação com reajuste ou por faixa etária ou por sinistralidade, diversos tipos de reajuste. 15%, um pouco mais de 15%, eram problemas relacionados à manutenção do plano de saúde após o fim do funcionário com a pessoa jurídica contratante, e 8% das decisões eram relacionadas à rescisão do contrato de plano de saúde. O resultado dessa pesquisa subsidiou a produção de 4 artigos científicos que vão ser apresentados aqui, né? Então, o primeiro deles relação entre judicialização de cobertura e incorporação de tecnologia na saúde suplementar, o caso dos quimioterápicos, né, um artigo escrito pela Juliana com a Marina, em coautoria. O segundo, judicialização da assistência hospitalar negada por planos de saúde no estado de São Paulo, da Joana Cruz com o Leon. Decisão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, altera o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo a respeito da regulação de seguros e planos de saúde, que eu escrevi em coautoria com Caio, e a falsa coletivização de planos de saúde, expansão, reajustes e judicialização, que o Lucas também escreveu. Além da produção científica, né, é importante mencionar que, como o Mário disse, o GEPS, que é o Grupo de Estudos sobre Planos de Saúde, também tem uma produção técnica importante, né? O GEPS ele é sediado aqui no Departamento de Medicina Preventiva e é coordenado pelo professor Mário, e toda a produção técnica do grupo está disponível no site, que tá no sites.usp.br/GEPS/, né? Então, esse é o nosso endereço. Aqui só, não vou ler todos, mas só para mostrar toda a produção técnica, relatórios técnicos, boletins que foram elaborados pelo grupo de estudos. Bom, feita essa apresentação inicial, então, agora eu vou passar a palavra para o professor Fernando, né? E o professor Mário acho que vai introduzir agora essa fala do professor Fernando. Muito obrigado. Muito bem, Rafael. Não, como o Rafael disse, essa sessão é para apresentação do resultado específico, mas esse projeto, né, além de uma ampla produção técnica, foi muito importante para a consolidação do nosso grupo de pesquisa, né? E além disso tudo, nosso grupo também está presente na pós-graduação. Nós temos hoje em curso um mestrado, né? Temos mestrado, temos um doutorado em andamento, também fruto desse grupo, né? Não foi dito pelo Rafael, mas eu creio que vários dos pesquisadores ao longo desse tempo se tornaram especialistas nesse tema, né? Estamos o tempo todo colaborando com os meios de comunicação, com audiências públicas, né, com participação junto, né, ao Senado Federal, à Câmara, à ANS, enfim. Então, eu acho que o resultado de hoje ele é bem focado nos artigos, mas estamos falando aqui de um grupo de pesquisa muito vivo, com um tema muito atual, né, um tema muito atual. E um dos produtos, né, desse grupo é a produção científica, né? Então, eu vou passar imediatamente
diretamente, professor Fernando Ait, né, que é o responsável, né, pela revista Direito Sanitário e que nos alegra muito não só a presença do Fernando, né, mas essa oportunidade de selar essa parceria acadêmica, né, com o Fernando, né, mas também com a revista, com, né, a Débora, que é responsável também pela revista, mas com a Faculdade de Saúde Pública. Fernando Ait é professor titular da Faculdade de Saúde Pública aqui da Universidade de São Paulo, né, coordena, né, o CPDISA, né, que é um importantíssimo centro de produção, né, uma referência de todos nossa produção sobre direito sanitário. Então, passo para o Fernando, desde já agradecendo e saudando o Fernando. Bem, bom dia a todos e todas. Para mim, uma alegria enorme participar desse lançamento por várias razões, né? Então, primeiro, encontrar tanta gente boa em termos de produção científica no campo do direito da saúde no Brasil, reencontrar o meu colega de universidade, Mário Scheffer, com quem tive a satisfação de compartilhar aí o trabalho no Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP por bons anos, né? E vi nascer o grupo de estudo de plano de saúde, que o Mário conduz com muita propriedade. Também muito bom ver o grupo que está sendo constituído, né? Lucas, Rafael, a Joana, Marina, todo mundo que tem produzido na área e contribuído, assim, para que o Brasil vá melhorando o seu grau de proteção do direito da saúde no Brasil. E num campo do direito da saúde que, de certa forma, é um pouco negligenciado pelas pesquisas acadêmicas, que é o campo da saúde privada, né? Não só os planos de saúde, mas o Mário e a professora Lígia Bahia, com quem também saúdo e digo, né, a minha alegria de estar aqui compartilhando esse evento, Mário e a Lígia, que possuem uma história já de estudo e aperfeiçoamento nesse campo do sistema privado de saúde e das relações público e privado. E foi com muita alegria que, na revista de Direito Sanitário, a gente recebeu a proposta do lançamento desse número temático sobre estudos associados à saúde suplementar. Primeiro, porque não é pouca coisa. A saúde suplementar no Brasil, ela atende uma França, uma Colômbia. Então, se eu pego o sistema de saúde francês, são 60 milhões de pessoas, a Colômbia é a mesma coisa. Então, se eu olhar só para o sistema de saúde suplementar brasileiro, eu estou olhando para um sistema do tamanho ou maior do que vários sistemas de saúde do mundo inteiro. E esse sistema é um sistema muito problemático em termos de efetivação do direito da saúde dos seus usuários, né? Por várias razões. Uma primeira é que, no campo dos planos de saúde, o direito à saúde é entendido muito mais como uma relação contratual de consumo, e eu acho que isso aparece bastante nos artigos que estão sendo publicados nesse número especial da revista, e como um bem de consumo, ele se sujeita a regras e relações jurídicas diferenciadas e que, na maior parte das vezes, vai deixar os pacientes em condição de vulnerabilidade, e isso ficou muito explícito nas pesquisas que estão sendo publicadas agora. E é preciso, então, uma melhor proteção dos usuários dos planos de saúde no nosso país. Vale lembrar, por exemplo, que no estado de São Paulo, o estudo que eu coordenei com o INSPER para o Conselho Nacional de Justiça
A judicialização da saúde no estado de São Paulo, 80% da judicialização da saúde no estado de São Paulo é contra planos de saúde. No estado de São Paulo, somente 20% da judicialização é contra o SUS. Ou seja, em estados, principalmente região Sudeste e Sul, onde o sistema privado de saúde, por meio de operadoras e planos de saúde, é mais presente, a judicialização da saúde é, sobretudo, contra o sistema privado, dentro de regras e por meio de não cumprimentos contratuais que a gente precisava entender. E é com muita alegria que a gente publica esse número de especial, né, da Revista de Direito Sanitário. Gostaria aqui, né, de passar brevemente a palavra para a nossa editora executiva, para contar um pouquinho de como é que foi essa elaboração do número e onde ele pode estar disponível a todos para encontrar, e depois devolver a palavra ao professor Mário Scheffer para dar sequência aos trabalhos. Então, Mário, Rafael, Lucas, toda a equipe, a gente está muito contente com essa parceria, esperamos repetir ela mais vezes nesse tema ou em outros temas aí nos próximos anos, que certamente esse não é um problema de saúde brasileiro que vai se esgotar rapidamente. Então, Débora, por favor, se puder comentar rapidamente desse número e aspectos que você julga relevantes. Bom dia a todos. Fazer essa edição especial da revista Direito Sanitário foi muito tranquilo. A gente contou muito com o apoio dos autores, eles têm todo um processo de produção editorial e todos participaram muito bem, ativamente. A gente fica muito contente de lançar uma edição da revista Direito Sanitário Especial, porque a revista está com 16 anos, e há tempos que a gente vem buscando um tema importante para fazer uma edição especial da publicação. Então, esse convite do professor Mário foi muito bem recebido, ficamos muito felizes. A revista está disponível no site, eu vou compartilhar com vocês a tela. Os artigos a revista é toda de acesso aberto, né? Então os artigos são abertos gratuitamente, qualquer um pode entrar, baixar. Eu vou aqui mostrar para vocês a tela, o site. Aqui é o site da revista, a gente fez a divulgação do evento aqui do lançamento da revista e dos dados da pesquisa, e a edição está toda aqui, disponível, para quem quiser acessar, por favor, são todos convidados. Muito obrigada. Muito bem. Muito bem, Fernando, Débora. Obrigado. A revista ela acaba os artigos acabam de ser lançados, mas como Débora disse, ela é uma revista aberta, né, digamos de um certo fluxo contínuo, no sentido de que a intenção, inclusive, né, obviamente, com todos os trâmites de submissão, é incentivar, né, o nosso próprio grupo, mas também que esse seja apenas um começo, né, de produção científica, né, e que outros artigos na sequência possam vir, né, e igualmente serem apreciados pela revista, né, nesse mesmo tema, né? Já temos até alguns outros artigos pensados e que poderão vir na sequência, né? Então, agora nós vamos passar, antes do debate, né, que teremos a presença da professora Lígia, a apresentação, né, uma rápida apresentação de 4 dos artigos, né? Então, eu vou passar primeiro para a Juliana Cozan, né, que fará a apresentação dos resultados dessa primeira produção científica. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando, né,
esse seminário aqui pelo YouTube, agradecer a todos os presentes, professora Lígia, professor Fernando, professor Mário, e todos os integrantes do GEPS, Débora também, pelo trabalho aí na publicação dos artigos, e um agradecimento especial à Marina, coautora desse artigo, que está lá com o professor Mário. Então, eu e Marina, né, eu estou falando aqui, mas falo em nome de nós duas, viemos trazer um pouco dos resultados do artigo que escrevemos sobre a relação entre a judicialização de cobertura e incorporação de tecnologia na saúde suplementar, no caso dos quimioterápicos. Esse artigo, então, ele tenta discutir um pouco as interações do Poder Judiciário e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, a ANS, com relação à incorporação de tecnologias, especialmente de tratamentos quimioterápicos. A escolha se deu por conta de uma pesquisa anterior que apurou que, dentre os casos de negativa de cobertura, os tratamentos para câncer eram a segunda maior causa de judicialização na saúde suplementar aqui no Tribunal de Justiça, né, de São Paulo. Como fonte de dados, nós usamos, além da base de dados dessa pesquisa que apresentamos hoje, também uma base de dados que foi criada para a minha dissertação de mestrado, que foi concluída em 2019, que também buscou estudar a judicialização de tratamento para câncer. Então, nós analisamos para esse artigo 1.368 acórdãos julgados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo de 2015 a 2019, com relação à comarca de São Paulo. Na análise desse artigo, nós nos baseamos na resolução normativa da ANS que estava vigente à época da redação do artigo, que era a 439 de 2018, e depois ela foi revogada recentemente pela 470 de 2021, mas isso não teve nenhum impacto na redação do artigo, porque as alterações feitas não implicaram em conclusões, em reverter nenhuma conclusão do nosso artigo. Pode passar para o próximo. A gente decidiu trazer só os principais, né, resultados que pudemos apurar nessa pesquisa e trouxemos no artigo. Então, um dos principais foi que as decisões são majoritariamente favoráveis aos beneficiários nas ações que pleiteiam tratamentos quimioterápicos aqui na Justiça de São Paulo. Isso reitera só os resultados que nós já temos apurado em outras, né, em questões de cobertura de uma forma geral. Então, 96,3% foram totalmente favoráveis, 1,7% foram parcialmente favoráveis e só 2% foram desfavoráveis. Nós tentamos analisar com um pouco mais de atenção os 10 quimioterápicos mais demandados, que somaram 526 pedidos, e 7 deles já tinham cobertura prevista pela legislação da saúde suplementar. 2 eram quimioterápicos orais que já estavam incluídos no rol de procedimentos da ANS, e 5 eram quimioterápicos endovenosos que eles não dependem de inclusão no rol. Os 3 quimioterápicos orais que não estavam incorporados quando das decisões judiciais, eles foram incorporados no ciclo seguinte de avaliação de revisão do rol, e logo, então, quando a gente concluiu a produção, agora, né, nesse momento de publicação do artigo, todos os quimioterápicos que nós avaliamos já estão incorporados na saúde suplementar. Nós buscamos para esses 10 quimioterápicos fazer uma avaliação considerando a data de propositura da ação, se eles já estavam registrados na Anvisa, se eles já haviam sido incorporados pela ANS, enfim, e chegamos à conclusão que dos 10 quimioterápicos analisados, 3 foram mais demandados antes da obtenção do registro na Anvisa. Mas não foi, né, foram 3 dos 10, então é a minoria deles. Um deles foi majoritariamente judicializado após a obtenção do registro, mas antes da incorporação pela ANS.
e 6 foram majoritariamente judicializados após a incorporação pela ANS. Então, o que a gente pôde concluir é que a maioria dos 10 casos que nós avaliamos seguiram sendo bastante judicializados mesmo após a incorporação pela ANS, o que nos demonstra que o processo de incorporação pode ter alguns problemas para atender à necessidade dos pacientes. Pode passar. Bom, então, as conclusões, bem brevemente falando, são que as demandas são majoritariamente favoráveis, né, aos beneficiários, não só no tema de cobertura de uma forma geral, mas também nos quimioterápicos. Há aí um descompasso, né, da regulação setorial, porque a maioria dos quimioterápicos judicializados, eles seguem sendo demandados na justiça, mesmo depois da incorporação, então há algum problema, né, ou alguma restrição excessiva no momento da incorporação, e os casos de judicialização antes do registro de medicamentos na Anvisa, eles até são significativos, mas não são a maioria, e em alguns casos que nós, nesse artigo, nos detivemos para analisar um pouco mais, que foi o caso da lenalidomida, eles refletem alguns problemas mais amplos das dinâmicas de incorporação dos medicamentos no mercado internacional e nacional. Mas todos os 10 quimioterápicos acabaram sendo incorporados no rol agora, né, mesmo depois da finalização do estudo, então não são quimioterápicos, assim, experimentais ou extremamente novos no mercado, o que demonstra que a judicialização não era tão fora do que a gente já esperava, e ela entra, assim, num sentido de a incorporação está descompassada da judicialização, mas a gente vê que, ao final, eles acabaram sendo incorporados. Acho que essas eram as conclusões que nós tínhamos para trazer. Muito bem, Juliana, obrigado, né, dentro do tempo. Eu sei que cada artigo suscita debates, né, especialmente essa produção sobre os quimioterápicos, né, interessantíssimo, mas eu vou pedir que guardemos as questões para depois de todas as apresentações, né? Então, nós passaremos, depois da quarta apresentação, para a professora Lígia fazer os primeiros comentários, e a ideia é que fique um tempo no final, né, um tempo razoável, para que possamos interagir com a professora Lígia, mas também guardem, e quem estiver assistindo pelo YouTube também, tiver questões e quiser encaminhar, né, sobre cada apresentação especificamente. Eu vou passar para a nossa segunda apresentação, o Caio, que o Caio vai apresentar o resultado, né, dessa pesquisa sobre o fato do STJ alterar, né, entendimentos do Tribunal de Justiça de São Paulo relacionado a planos de saúde. Caio, por favor. Bom dia, professor. Bom dia a todos os integrantes do GEPS, todos que estão nos acompanhando. Bom dia, professora Lígia Bahia, professor Fernando. Como o professor Mário disse, o artigo que nós escrevemos, eu e o doutor Rafael Roba, é referente à decisão do Superior Tribunal de Justiça que altera o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo. O resumo do trabalho, e até o próximo slide já fala sobre o próprio resumo, e aqui a gente vai fazer uma apresentação bem breve, mas convido a todos a leitura desse artigo, é muito interessante, porque, além de tudo, é um tema atual, a gente vê o STJ muito atuante na matéria de saúde, então é um artigo muito interessante. Nós escrevemos esse artigo para mostrar sobre um tema específico, dentre vários temas que o STJ atualmente julgou sobre planos de saúde. Nós buscamos falar sobre a interpretação dada aos artigos 30 e 31 da Lei 9656, que fala sobre a permanência do beneficiário nos casos de demitido ou nos casos de aposentado. Aqui, eu preciso só fazer uma breve introdução, que o STJ sempre teve precedentes
que eram importantíssimos, que faziam com que todos os tribunais acompanhassem esses precedentes, porém, com o advento do Código de Processo Civil, com a reforma em 2015, foi criado um instituto jurídico chamado recurso repetitivo, o qual permite que o STJ separe 2 ou mais julgados como paradigmas e, dentro de um ano, realize um julgamento que servirá para que todos os outros tribunais acompanhem esse julgamento. Então, cria um tema, e esse tema ele é julgado pela STJ, e a partir de então, todos os tribunais devem acompanhar. E esse artigo, ele versa sobre isso. Nós separamos, no banco de dados do Tribunal de Justiça, julgados anteriores a esse tema 989 julgado pelo STJ, 2 anos antes e 2 anos depois. E isso, no artigo, fica claro a mudança de entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo perante uma decisão do STJ. E aqui, Marina, no próximo slide sobre os resultados, nós verificamos que há uma clara mudança. Todas as 10 câmaras que julgam o plano de saúde, desde a primeira à 10ª Câmara, antes, nos acórdãos puxados de 2016 e de 2017, possuíam um entendimento de que o salário indireto fazia parte da contribuição daquele beneficiário de plano coletivo empresarial. Ou seja, era permitido pelo Tribunal de Justiça que o beneficiário que não tivesse uma coparticipação ou não tivesse uma contribuição efetiva, permanecesse naquele plano vitaliciamente ou dentro do prazo dos casos demitidos, criando, sim, aquele instituto do salário indireto. E aqui, no próximo slide, a gente pode verificar nos resultados, nessas tabelas, que a gente puxou todos os julgados, um de cada Câmara, nos anos de 2016 a 2017, e todos esses possuem o mesmo argumento, no sentido de que é permitido, sim, através do salário indireto, através de uma contribuição, que o beneficiário permanecesse no plano vitaliciamente dentro do período. O próximo slide, ele fala da decisão efetiva mais um ainda, por favor, a decisão do tema 989. Então, 2 de março de 2018, o tema é afetado. Em 22 de agosto de 2018, o STJ julga esse tema e fixa a seguinte tese: nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador, não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo com convenção coletiva, não caracterizando a contribuição, o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto. A partir daí, o reflexo é absurdo no Tribunal de Justiça. Nos anos seguintes, 2018 e 2019, e aqui a gente traz a tabela no próximo slide, ele é claro que o Tribunal de Justiça de São Paulo ele muda totalmente o entendimento. Na verdade, esvazia a fundamentação jurídica dos embargadores. Os embargadores, eles começam a julgar da seguinte forma: meu entendimento era esse, porém, com a decisão vinculante do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do Superior Tribunal de Justiça, eu preciso alterar esse entendimento. Então, a partir de então, com a decisão do STJ, é alterado o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E aqui, nós chegamos numa conclusão que há uma negligência total do STJ, e assim, isso fica claro cada vez mais. Nós separamos um tema aqui, discutindo sobre a vitaliciedade do plano, a manutenção do plano do beneficiário, mas nós temos aqui diante recente de um julgado, não foi um tema repetitivo, mas foi decorrente de um embargo de divergência da sessão do STJ, qual apreciou sobre a taxatividade do rol. Então, mostra que o STJ, ele, após a criação, principalmente do recurso repetitivo, se tornou protagonista nos casos de plano de saúde, na maioria dos casos de plano de saúde, porque ao separar alguns julgados e tratá-los como temas repetitivos, ou seja, de efeito vinculante para todos os tribunais do país, isso afeta o entendimento dos embargadores, a fundamentação jurídica, cria um esvaziamento de fundamentação jurídica. Os embargadores, eles tendem a seguir, porque não podem agir de outra forma, e isso precisa ser refletido. A gente busca aqui, através de um debate, e buscar essa reflexão, como
pode ser feito, porque o Instituto do Recurso Repetitivo foi criado para dar uma segurança jurídica à população, no sentido de que, evitar a judicialização e criar uma decisão que seja benéfica e que atue daquela forma para determinada categoria. E não é o que ocorre nos casos de plano de saúde, nos casos da saúde suplementar. Então, isso é uma reflexão que esse artigo traz, está evidente, inclusive, agora, recentemente, com o rol taxativo da ANS, embora não seja do recurso repetitivo, mas esse artigo traz essas considerações, convido a todos para a leitura desse artigo, um artigo muito interessante, e espero que a gente possa, no debate, conversar mais sobre esse tema. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Caio, muito obrigado. Vamos passar para a terceira apresentação, né, para a Joana, e só dizer para a Joana a nossa participação internacional. É isso, a Joana está falando de Lisboa, e dizer, viu, Joana, estamos todos com muita saudade, né? A Joana, ela não interrompeu, né? Mas a Joana, ela deixou o grupo por uma causa, né, acadêmica. A Joana está fazendo doutorado, né, na Universidade Nova de Lisboa. Temos muito orgulho, né, de ter a Joana lá, com certeza continuando, né, desde lá, participando junto conosco e também desejando, viu, que tudo esteja correndo bem aí com a Helena, né, Joana também, tem a Helena que deve estar já com 1 aninho já, a Helena, não é isso, Joana? Então, primeiro dizer isso, viu, Joana? Bem-vinda, saudade, e a Joana vai apresentar, né, o trabalho da Joana e do Leon, diz respeito à questão da judicialização da assistência hospitalar dos planos de saúde, né? Muito interessante, porque foge um pouco do senso comum, né, da judicialização mais de medicamentos e de tecnologias, e então passo para a Joana fazer a sua apresentação. Bom dia, muito obrigada, professor Mário. É um prazer estar revendo você, professor Fernando, professora Lígia, todos os meus colegas de GEPS. Uma alegria ver o lançamento também dessa edição da Revista de Direito Sanitário, uma revista super importante para todos que estudam direito à saúde. Como o professor Mário disse, eu estou agora no meu doutorado, na parte de cumprir os créditos, e a minha ideia com o doutorado é continuar pesquisando regulação, mas agora em alimentação saudável, mas eu vou focar aqui agora na judicialização da assistência hospitalar negada pelos planos de seguros de saúde no estado de São Paulo, que foi o meu artigo com o Leon Lima, que foi o assistente de pesquisa que colaborou muito com esse artigo, e eu gostaria de agradecer ele também, que está nos assistindo, e vou trazer os principais resultados para a gente discutir. Então, o objetivo desse artigo, além de analisar as decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que tiveram relação com negativa de cobertura, também foi sistematizar a legislação e a alteração da regulamentação das coberturas dos planos de saúde entre 1998 e 2020. Isso foi em continuação à minha pesquisa do mestrado, que eu tive a honra de ser orientada pelo professor Fernando e contar com muitas contribuições importantíssimas do professor Mário nas minhas bancas de qualificação, defesa, e também das trocas com todos os meus colegas do GEPS. E nesse objetivo de juntar a legislação e a regulamentação das coberturas dos planos de saúde com as decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre coberturas, a gente teve alguns resultados muito interessantes. Então, o primeiro resultado que eu gostaria de trazer foi de que a maioria das normas da ANS sobre coberturas, elas não tratam da lógica do que vai ser coberto, o que não vai ser, o que gera, por si só, um conflito regulatório entre o marco regulatório do setor e as normativas da ANS. Essas normas da ANS que a gente teve como resultados, elas se resumem à edição, atualização e revisão do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. As coberturas hospitalares, dentre as quais a gente destaca nesse artigo, as cirurgias e as internações, foram o principal objeto dessas demandas judiciais sobre coberturas do Tribunal de Justiça de São Paulo. Compuseram 41% dos resultados. Então, nós focamos em entender o que era essa assistência hospitalar que foi negada, principalmente as cirurgias, né?
a maioria das coberturas que foram excluídas, elas não estavam no rol de eventos e procedimentos da saúde da ANS. E o rol de eventos e procedimentos em saúde, ele foi utilizado como argumento para a defesa judicial das operadoras de planos de saúde, para fundamentar, então, a negativa de cobertura, em conjunto com as previsões contratuais. Então, quando a gente analisava os argumentos das operadoras de planos de saúde nas suas defesas, eram: o rol da ANS não prevê essa cobertura e o meu contrato está de acordo com o rol da ANS. É interessante também notar que o rol da ANS foi expressivamente mais citado como fundamento das decisões judiciais que negaram as coberturas. E o oposto aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor, com uma discrepância um pouco menor, e aí a gente vai ver na próxima tabela como isso ocorre. As normativas da ANS, que basicamente são o rol e suas atualizações para os fins dessa pesquisa, elas tiveram uma frequência geral no total das decisões favoráveis ou desfavoráveis de 19%. Mas quando nós analisamos as decisões que foram desfavoráveis ao consumidor, que excluíram a cobertura, a frequência da utilização do rol da ANS, né, como fundamento para a decisão, salta de 19% para 29%. Ao mesmo tempo, o Código de Defesa do Consumidor, ele teve uma frequência geral na fundamentação das decisões de 62%. Nas decisões que foram desfavoráveis ao consumidor, que excluem a cobertura pleiteada, a frequência do Código de Defesa do Consumidor passa a ser de 21% na fundamentação da decisão. Então, é uma queda muito acentuada. Nas decisões que são favoráveis, há sim um aumento, mas é um aumento não tão acentuado, né, de 66%, contra 62% em geral nas decisões. E aí, como conclusões, fica nítido que a regulamentação da ANS, com destaque para o rol de procedimentos e eventos em saúde, relaciona-se com a exclusão das coberturas que foi pleiteada judicialmente, porque foi possível verificar que as coberturas demandadas, né, nessas ações judiciais não estavam no rol de eventos e procedimentos em saúde, e que o rol é utilizado como argumento para a defesa judicial da negativa de cobertura pelas operadoras de planos de saúde e para a fundamentação das decisões que negaram as coberturas. E é interessante já trazer aqui também que, assim como foi possível verificar no caso dos tratamentos quimioterápicos, a maioria das decisões, elas garantiam a cobertura que foi pleiteada. Só 7% das decisões negaram as coberturas pleiteadas, mas esses 7% dessas decisões foi muito interessante verificar que elas fundamentaram suas decisões, houve um aumento da frequência da utilização das normas da ANS nesse tipo de decisão. E também foi interessante observar que a regulação setorial, ela segue, portanto, desconsiderando a jurisprudência majoritária, que firma o posicionamento de que o ordenamento jurídico brasileiro deve ser interpretado de modo a garantir a cobertura demandada, apesar da falta de previsão de determinado procedimento no rol da ANS e, consequentemente, nos contratos dos planos de saúde. Esse posicionamento, como nós vimos, é bom reforçar, ele vem principalmente do entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor traz essa interpretação ao ordenamento jurídico brasileiro, de modo a garantir a cobertura demandada. É isso, muito obrigada. Muito bem. Obrigado, Joana. Obrigado, Joana. Eu vou passar para a quarta apresentação, então, para o Lucas Andrietta. O Lucas, essa produção tem a ver com a falsa coletivização, né, que é um tema que também, né, é de grande interesse do nosso grupo. Bom dia a todas e todos, né? Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar, né, os nossos convidados aqui, o professor Fernando, pela contribuição da revista Direito Sanitário, também a professora Lígia, né, pela imensa contribuição que ela dá para o funcionamento do GEPS, né, desde o nascimento do GEPS até o amadurecimento do GEPS.
está sempre presente nessa parceria acadêmica, né? E isso para nós dá sempre muita alegria e também sempre muitos desafios, né? De estar permanentemente estudando, né? Eu acho que isso é uma conquista também, né? Que deve ser celebrada num evento como esse, né? O Mário já destacou, né? Essa ideia de que todos aqui estão de alguma forma se formando, né? Não apenas nos seus mestrados, nos seus doutorados, mas também nessa atividade que a gente tem uma continuidade garantida também pela sobrevivência da pesquisa, né? Então, acho que essa atuação do GEPS tem sido muito importante e queria cumprimentar também todos os integrantes aqui do grupo, né? Como o Rafael destacou, a nossa produção técnica e a tentativa de sempre estar discutindo a conjuntura também é um componente muito importante, né? Das nossas atividades, né? Então, esses eventos eles também servem para a gente celebrar, né? Essa possibilidade. Eu contribuí, né, com esse número temático com um artigo específico sobre o tema da falsa coletivização, né? Eu gostaria de apresentar aqui também um resumo, né, uma visão bem panorâmica do artigo, convido a todos para a leitura completa, e também no nosso debate, né, posteriormente, a gente poderá voltar a essa temática, né? Então, eu queria apresentar aqui brevemente qual foi a proposta, né, e o desenho desse artigo. Em primeiro lugar, a gente teve o desafio de definir, né, não que seja tão difícil de intuir o que é a falsa coletivização, mas eu acho que a maneira como os dados se apresentam e a maneira como a ANS trata o tema coloca sempre esse desafio da gente definir corretamente, definir bem o que nós estamos entendendo por falsa coletivização. Então, eu acho que o contexto geral é a ideia de que a falsa coletivização é um fenômeno crescente, né? É um processo em andamento e que tem um significado importante para o mercado de planos de saúde, né? Eu acho que a segunda premissa, né, do nosso trabalho é que esse fenômeno ele é uma consequência de decisões regulatórias, né? Ele não é um fenômeno aleatório, ele não é um fenômeno que tem explicações desconhecidas, mas existe uma relação íntima entre a forma como a ANS toma algumas decisões e a ocorrência disso que nós estamos chamando de falsa coletivização. O artigo explica melhor, né, mas eu acho que é importante ressaltar que esse conceito de falso coletivo, ele é, para nós, academicamente, mais amplo do que as questões que a ANS mesmo menciona, né, em alguns documentos, como falsa coletividade, né, que tem a ver com a questão da licitude de certos contratos e com a fraude, né, nessa relação entre contratante e a caracterização do contrato ou como individual ou coletivo. Então, para nós, no artigo, esse conceito de falso coletivo é mais amplo que isso, né, e a forma como a gente aproximou esse tema tem a ver com as escolhas que a ANS faz para contratos que têm poucas vidas, né? Então, de uma forma bastante resumida, é isso, mas há, claro, uma necessidade de aprofundar essa definição. O artigo ele discute 3 aspectos da evolução do fenômeno, né? O primeiro deles é demonstrar que esses contratos eles estão se expandindo, né, e que mais do que isso, essa expansão ela está relacionada com a redução dos contratos individuais, né, ou seja, está havendo uma substituição dos contratos individuais por estas formas falsas, né, que nós estamos chamando de falsos coletivos. Não são 2 tendências separadas, mas elas estão relacionadas. O segundo aspecto é que esse fenômeno ele autoriza, né, ele tem tido como resultado um enorme diferencial de reajuste desses contratos em relação ao que a ANS regulamenta para os contratos individuais. E o terceiro aspecto, que tem diretamente a ver com o escopo geral dessa pesquisa que a gente está apresentando, é a questão da judicialização, né? Então, aí o artigo aborda não apenas a ocorrência desse tema no elemento nos acórdãos, né, que foram analisados, mas também a diversidade, a heterogeneidade do tratamento que o judiciário dá para esse fenômeno que nós estamos abordando. Então, as fontes que nós utilizamos foram os dados da ANS, né, que são amplamente conhecidos,
os acórdãos do TJSP, que já foram apresentados pelo Rafael, e também utilizamos um banco de dados da ANS, que são as notas técnicas dos registros de novos produtos. Em resumo, né, os resultados... Opa, deixa eu voltar aqui. Os resultados foram os seguintes, né? Em primeiro lugar, nota-se, claro, uma expansão evidente dos falsos coletivos, né? Eles passam, nesse período analisado, para 11% do total de beneficiários, né? Cerca de 5 milhões de pessoas. Um destaque deste período específico entre 2015 e 2019 é que nós temos uma tendência geral de queda, embora uma queda leve, mas uma queda do número de contratos de planos de saúde. E esta modalidade que nós estamos chamando de falso coletivo foi a única que não teve queda, né? Então, enquanto todas as outras estavam ou estagnadas ou caindo, essa estava em franca expansão. Ao mesmo tempo, a gente nota uma redução dos registros de planos individuais familiares, né, e um aumento expressivo também do número de operadoras que sequer têm um interesse em registrar, em oferecer novos produtos, vamos dizer assim, individuais e familiares, né? Isso ficou bastante evidente nos nossos dados. Em relação aos reajustes, nós reparamos, né, em primeiro lugar, que existe uma sensível queda também na média de pessoas por contrato, né? Então, esses contratos que nós estamos discutindo, eles são tratados pela ANS como contratos abaixo de 30 vidas, né? Ou até 29 pessoas vinculadas ao plano. Mas o que a gente nota na realidade é que a média desses contratos é de 5 ou 6 pessoas por plano e essa média tem caído, né, ao longo do tempo. A gente nota também um enorme diferencial do reajuste acumulado no período, né, que foi de 142% para esses contratos, com um contraste grande em relação ao IPCA, em primeiro lugar, mas, sobretudo, ao teto que a ANS estabelece para os planos individuais. Em relação ao terceiro aspecto, né, a gente teve mais dificuldade, né, esse tema ele é bastante escasso na amostra, né, dos acórdãos que nós selecionamos, então pouquíssimos acórdãos mencionam explicitamente se tratarem desse tipo de contrato. Existe uma óbvia subestimação desse fenômeno, porque os acórdãos têm uma informação precária em relação a isso, mas nós sabemos que os coletivos eles predominam, né, no fenômeno da judicialização. Então, as conclusões que nós tiramos no artigo não podem ser generalizadas, mas algumas são bastante interessantes, né? Em primeiro lugar, é muito óbvio que os temas que predominam nessas ações que a gente está olhando são exatamente os temas em que há lacunas regulatórias, né? Então, são os temas clássicos, problemáticos, que dizem respeito aos reajustes anuais e, no caso dos falsos coletivos, é bastante notável o tema da rescisão imotivada, né? Quando a operadora rescinde o contrato sem nenhuma motivação explícita. Nós notamos também, né, fizemos uma análise desses 146 acórdãos que apareceram, a gente nota que o tratamento dado pelos acórdãos é muito heterogêneo, mas existe sim um reconhecimento, né, de que esse problema está relacionado a alguns tipos de fraude, né, vínculos artificiais, pessoas jurídicas inadequadas que são criadas para o estabelecimento dos contratos. É reconhecido que estes contratos eles desvirtuam a natureza do que é o contrato coletivo, em primeiro lugar. Há menções também a esse desinteresse das operadoras em oferecer contratos individuais, né? Isso é tematizado pelos acórdãos, e, finalmente, o reconhecimento de várias abusividades, né? Sobretudo aquelas relacionadas aos reajustes, e, sobretudo, um contraste em relação à regulação que serve para os contratos individuais, né? Então, geralmente, as decisões elas são fundamentadas a partir do fato de que aquele contrato ele deveria seguir a regulação a que estão submetidos os contratos individuais. Então, estes são um pouco os temas que estão discutidos nesse artigo. Convido todo mundo à leitura deste artigo e também do número todo, né, e agradeço novamente aos convidados e aos demais integrantes do nosso grupo.
Muito bem, Lucas. Então, nós cumprimos assim a nossa programação até aqui, e a ideia era justamente que essa última hora ela fosse, né, e ela será dedicada ao debate, né? Então, agora, só lembrar que nós apresentamos 4 artigos, mas esse número temático conta também com um editorial, assinado pelo Fernando White e por mim, com um artigo do Marcos Patulo, não sei se o Marcos está nos assistindo, um excelente artigo, né, que foi também o doutorado do Marcos, sobre desigualdade, né, desigualdades e assimetrias de participação do consumidor junto à regulação. Eu convido o Marcos, depois, a professora Lígia, para também comentar. E temos também uma produção, um artigo que está no forno, né, da professora Lígia Bahia, mas, sobretudo, da colega da Daniele Conte, né, são as 2 colegas do Rio de Janeiro também colaboram, e a ideia é que a gente tenha também mais adiante essa produção publicada. Eu vou passar então, né, e agradecendo de novo a professora Lígia Bahia para que ela inicie, né, esse nosso debate, e convidar a todos os pesquisadores que não fizeram apresentação específica, mas que fiquem também à vontade para dialogar com a Lígia, né, Fernando, eu também. Então a ideia é que aqui a gente possa fazer um pouco, né, uma discussão, inclusive sobre, né, propostas e ideias de futuras questões de pesquisa, né, que possam se desdobrar a partir do que estamos apresentando hoje. Então, Lígia, com você. Bom dia a todos e todas, assim, uma honra, né, estar aqui com vocês e também muita alegria, né, queria só assim, me reconectar com a fala inicial do Fernando, né, do Fernando White, que, de fato, né, é muito bom a gente ver um grupo de pesquisa amadurecido, né, e muito bom, melhor ainda, a gente notar que nós temos, então, 3 grupos de pesquisa aqui reunidos, né, o CPDISA, com eu acho que a sua importantíssima contribuição, né, um grupo que eu diria assim, seminal na área do direito, né, do direito à saúde, e agora também o GEPES, né, apresentando aí sua produção nessa área, né, não só nessa área, né, o GEPES tem produções em outras linhas de pesquisa também, e nós aqui do Rio de Janeiro, eu penso que nós tivemos assim, uma certa contribuição, porque num determinado momento, né, o Mário Schaeffer estava fazendo a tese dele de mestrado e nós aqui estávamos muito preocupados com esse problema da judicialização, que, de certa maneira, naquele momento, né, há muito tempo atrás, né, isso foi mais ou menos assim, 2012, né, logo depois, assim, né, a gente ficava pensando, nossa, mas isso como assim, né? E a judicialização aumentando, e aí a gente teve oportunidade, né, de conversar com alguns teóricos, né, e foi importante isso para a gente, e talvez, né, o que eu queria começar dizendo é isso, né, talvez seja o momento da gente falar de novo um pouco sobre teorias, né. Por quê? Porque a gente nota, né, eu acho que é muito importante isso, né, no artigo do Rafael Roba, né, já de cara, né, que os pareceres eles não estão fundamentados em teorias jurídicas, né? Eu fiquei muito impressionada quando eu li os votos dos ministros do TJ, né? Muito impressionada, porque a votação ela é alguma coisa assim, muito baseada na intuição, no que eu acho, no que eu penso, e muito baseada também na pressão das empresas, né? Então, é interessante isso, esse adensamento teórico, né? Ele é alguma coisa que talvez contribua para todos nós, né? Contribua para o país, né? Eu acho que é muito importante, né, que a gente produza teorias, inclusive teorias jurídicas sobre seguro, né, sobre risco, sobre seguro-saúde, é disso que nós estamos falando de seguro-saúde, né? E quando a gente fala seguro-saúde, é uma confusão danada, porque a gente mesmo, a gente usa como sinônimo, né? A gente usa seguro-saúde como sinônimo da empresa, né? Mas não é, né? A empresa é uma coisa, o seguro-saúde é outra, o risco coberto é outra. Então, são muitos conceitos que estão aí imbricados, né? E eu acho que a gente precisa retornar a isso, né? A gente precisa retornar
a um campo mais teórico aí, porque a gente deu conta, eu acho, né, vocês deram conta de um trabalho imenso da produção de um banco de dados, de um número temático. O Fernando já tem a pesquisa de 2019, né, que foi uma pesquisa grande que o Fernando esteve à frente da coordenação dessa pesquisa, cujos resultados divulgados tiveram grande impacto, né? E acho que assim, como é que a gente se desvencilha disso, né? De tanto número, de tanta informação e de tanta, enfim, né? A gente tem autores, né, que comentam sobre isso. Eu acho que 2 autores são assim, muito importantes, né? Um é o François Evaldi, né? Ele diz assim: o seguro, né, ele é uma tecnologia social. Na realidade, risco não existe, uma abstração, né? Mas o que se faz é transformar teoria da probabilidade, expectativas, etc., em uma instituição, né? O seguro, então, ele é uma abstração, mas ele se torna uma instituição, se torna uma empresa, ele vai vender, ou ele não é uma empresa, ele é uma instituição pública, porque isso também ocorre na área social, né? Existem seguros públicos, né? E, na realidade, a maior parte dos seguros de saúde são seguros públicos, não são privados, né? Mas nós estamos falando de alguma coisa que é um seguro privado. Então, esse primeiro lugar, né? Eu acho que a gente precisa entender um pouco para a gente tentar entender se é uma invenção social, né? Se é alguma coisa que tem a ver com a imaginação também, né? Tudo pode, né? Inclusive o plano falso coletivo, tudo pode, porque basta pensar que, olha só, isso é uma invenção, né? É uma invenção. Agora, o que eu acho também super importante, talvez isso assim seja a parte mais importante que eu queria conversar com vocês, é que não é um jogo de azar, né? Não é um jogo de azar, como eu penso que os juízes, muitas vezes, e os ministros, etc., pensam que é. Não é. Não é, né? Na realidade, desde o primeiro seguro na nossa área, que foi o seguro de acidente de trabalho, se sabia exatamente que tantos acidentes iriam ocorrer. Então, a gente sabe exatamente quantas pessoas terão câncer, a gente sabe exatamente quantas pessoas precisarão de cirurgia, a gente sabe exatamente quantas gestantes precisarão parar. Não é uma loteria. Não é, então é diferente, é probabilidade, mas não é jogo de azar. Então, acho que essa diferenciação ela é super importante e talvez caiba a gente, né, o desafio de levar um pouco isso adiante, especialmente nas teses de doutorado que estão sendo produzidas e para o grupo e mais adiante, né? Então, essa eu acho assim, é uma primeira observação, né? A segunda observação, que eu penso assim que seria num campo assim mais prático, né, mais empírico mesmo, porque reparem o seguinte: o principal problema da negação de cobertura não aparece na judicialização, certo? O principal problema é a rede credenciada, não é isso? É quando a pessoa vai e diz assim: bom, aqui só atende emergência, mas para a internação, você vai ter que ir para o quinto dos infernos, né? Olha só, o seu exame que você fazia nesse laboratório agora não pode mais ser nesse laboratório, vai ser no outro laboratório, né? Olha só, essa negação, essa postergação, esse empurra não aparece na judicialização. Entretanto, esse é o principal problema, né? É o principal problema no cotidiano. O que aparece na judicialização, acho que isso é muito importante a gente firmar essa, digamos assim, essa compreensão eu acho que todos nós temos, que é a ponta do iceberg, etc., né? A gente sabe disso, que a gente sabe que o que está na judicialização é uma espécie de evento sentinela, mas que tem um conjunto grande de negações de cobertura, etc., que não vão ser resolvidos assim, né? Não vão ser resolvidos dessa maneira. Não adianta ter um acórdão que diga isso, que diga aquilo outro, certo? Né? Porque eles não entram na judicialização. Então, eu acho que isso é muito importante, né? A gente assim saber e afirmar a limitação disso, né? E como que isso é um problema enorme, né? E no Brasil está cada vez pior, né? Porque
as empresas, enfim, verticalizaram, elas... e esse processo de negação, ele é bem invisível, né? Ele é bem invisível. E ele talvez seja o principal, né? O principal processo de negação de cobertura que ocorre aí o tempo todo, né? E, na realidade, isso requer outro tipo de solução, né? Não é uma solução, requer outro tipo de mitigação, né? Que é que as redes credenciadas, etc., como é que são os contratos com os prestadores, etc., etc. Então, eu acho assim, isso... Bom, em terceiro lugar, eu acho também que é muito importante, uma vez a gente deu uma olhada, até o Mário Schaeffer estava junto, a gente deu uma olhada, a gente falou, gente, mas será que assim... E as empresas, né? Porque, afinal de contas, nós não somos um país capitalista, não são as empresas que judicializam, né? Quando a gente fala assim, judicialização da saúde suplementar, eu acho que a gente está cometendo um equívoco, né? Porque a judicialização da saúde suplementar, ela é o direito tributário litigado pelas empresas, né? O que as empresas têm de ação tributária a favor delas é uma loucura, uma loucura. A gente deu uma olhada uma vez, né, só no Supremo, e a gente, nossa senhora, gente, essas empresas enchem a paciência, elas estão ali o tempo todo, né? Então, que a gente não está falando da saúde suplementar, a gente está falando, preciso que a gente, né, diga assim, a gente está falando da judicialização realizada por pessoas, né, que não... As empresas enchem a paciência, eu acho que elas lotam os tribunais, quem na realidade, né, porque tem isso, né, a judicialização está atrapalhando os tribunais, etc., etc. Não são as pessoas que estão atrapalhando os tribunais, né? Se é isso, se é que os tribunais estão atrapalhados ou estão sobrecarregados, etc., não é em função de uma pessoa chegar na comarca de São Paulo e solicitar um medicamento para câncer, né? Certamente, não é disso que se trata. Então, também, eu penso que esse é um aspecto que falta a gente iluminar, né? A gente avança, né? Isso é legal, né? A gente avança e aí a gente nota que precisa avançar ainda mais um pouco, né? Precisamos ir adiante. Eu acho que é um tema super relevante, né? Super relevante, né? E talvez, assim, se a gente continuar, né, trabalhando com isso, acho que hoje a gente tem vários advogados perto da gente, isso é maravilhoso, né? Temos a participação do Rafael, né, no Senado, que foi muito legal, né? Então, também, claro que o Rafael e todos vocês, né, nós já entendemos que não é só no judiciário, né, que a gente tem que atuar no legislativo, a gente tem que atuar no executivo, etc., né? Mas talvez a gente pudesse, eu acho, continuar contribuindo, inclusive pensando, né, no contexto internacional, né? Como é que é isso nos Estados Unidos, né? Por exemplo, né? E atentar, eu penso assim, eu acho que tem uma ambição eu tenho uma ambição em relação a isso, né? Que é a gente tentar impor um padrão de judicialização que seja contra as empresas, né? Contra as empresas. Caminhar para isso, né? Não que as pessoas tenham que ir solicitar, né? Contra as empresas. Eu acho que esse é um padrão muito mais interessante, né? Porque é mais justo, né? Mais justo. Não é justo, né? Não é justo que alguém tenha que solicitar uma internação no leito de CTI, etc., é muito injusto, né? E essas empresas, elas reiteram, né? Elas reiteram o tempo todo essas negações. Então, eu acho que seria muito legal, né? A gente, inclusive, que eu acho muito legal no Grupo de São Paulo, a gente não tem isso aqui no Rio, a gente tem escritórios de advocacia, né? Então, pensar sobre isso talvez seja alguma coisa também importante, né? Eu só estou sugerindo, né, obviamente, né, meu papel aqui, mas eu queria parabenizar muito, né? Eu estou muito curiosa para ler os artigos, vou ler todos os artigos, acho que todos nós temos que ler todos os artigos e tentar pensar junto, né? Pensar como é que a gente pode avançar o conhecimento, né? Avançar o conhecimento de um tema que é fundamental, né? Eu acho que a gente está enxergando aí uma ponta do iceberg, mas ao enxergar a ponta do iceberg,
nós podemos mergulhar. Obrigada. Muito bem, Lígia, muito obrigado, né? Cumpriu exatamente o que esperávamos da Lígia, né? Acho que de aquecer o debate, e agora eu já passo, né? Depois posso fazer alguns comentários, mas queria passar. O Marcos Patulo já está inscrito, não por ele, mas por nós, né? Marcos, que bom que você apareceu, e se pudesse já o Marcos fazer algum comentário, dialogar com a Lígia, viu, Fernando? Acho que o Fernando está por aqui ainda, tá, né? A gente está, né? A Karina, né? Eu acho que essa discussão, né? Por exemplo, né? Essa discussão do padrão de judicialização contra as empresas, né? Tá a Karina Grow aqui, lembra, Karina, desde IDEC, né? Que falávamos, né, e Juliana também, né, da questão do Ministério Público, né, que nunca assume, né, ações coletivas contra planos de saúde, né, talvez Karina pudesse comentar também, e próprio Fernando, enfim, a ideia aqui é que a gente possa abrir o debate. Eu sei que esse modelo fica prejudicado, e quem está no YouTube, né, se quiser também colocar alguma questão, a gente passa aqui para o debate. Então, o Marcos primeiro, depois, né, eu estou aqui auto-inscrevendo, mas fique à vontade, mas o Marcos, a Karina, e quem mais quiser participar. Bom, gente, bom dia. Para mim é uma felicidade rever o professor Mário Scheffer. Gostaria também de parabenizar pela coordenação do grupo. Realmente essa é uma pesquisa muito, muito relevante, e isso dá para ver pela abrangência dos temas que foram abordados: falsa coletivização, a questão dos aposentados e demitidos, incorporação de medicamentos. Então, assim, uma diversidade de temas que foram abordados. Gostaria também de parabenizar o Rafael, meu amigo, meu sócio, que também tem participado de forma bastante ávida na defesa dos consumidores aqui na saúde suplementar e também aqui na pesquisa. Queria também aproveitar para cumprimentar, e na pessoa dele eu cumprimento todos os colegas aqui presentes. Gostaria de cumprimentar o professor Fernando, meu orientador de doutorado, e para mim é uma felicidade revê-lo, professor Fernando, e na pessoa dele, da professora Lígia Bahia também, que é uma alegria também revê-la, professora, e gostaria de cumprimentar todos os colegas aqui presentes. E na minha fala, professora, eu gostaria só de comentar um pouco sobre o meu artigo, que também está nesse volume. Eu gostaria de saber, eu posso compartilhar um slide só para deixar mais visual a minha fala? Só um minutinho, eu estou com um slide pronto aqui, que eu usei até na minha defesa, dá para enxergar? Que eu usei na minha defesa do doutorado. Eu queria comentar um pouco sobre o meu artigo. Meu artigo ele não é propriamente sobre judicialização, mas ele é sobre participação de consumidores e operadoras dentro da ANS, até porque um dos argumentos que a ANS usa, inclusive na discussão do rol da ANS, na discussão sobre a taxatividade ou não do rol da ANS, observa-se assim, em todas as notas e todas as manifestações da agência, falando o rol ele é atualizado de forma participativa, os consumidores têm a oportunidade de vir na agência, participar e contribuir para a atualização do rol. E, na verdade, na minha tese de doutorado, eu quis abordar esse tema da participação dentro da agência, dos instrumentos de participação que a agência possui, porque eu partia da hipótese de pesquisa de que não havia igualdade nessa participação, e quando eu falo igualdade, não é apenas a igualdade numérica de participação, mas também igualdade de influência de consumidores e operadoras na decisão final da agência. E esse artigo que foi publicado, ele é apenas um resultado parcial da pesquisa, que é a pesquisa quantitativa que eu fiz, porque eu quantifiquei a participação desses atores na agência, e depois, no meu doutorado, eu fui além, porque eu fiz uma pesquisa qualitativa com estudos de caso para analisar, em alguns casos, como que funcionou essa participação e como que saiu a decisão da agência. Mas aqui eu não vou chegar no qualitativo, eu vou ficar só no quantitativo, para expor um pouco. Então, esse slide aqui ele mostra quais foram os instrumentos de participação que eu analisei. Então, eu olhei a Câmara de Saúde Suplementar, os comitês e comissões que a ANS possui,
o que eu chamei de participação institucionalizada, que são órgãos permanentes lá dentro da estrutura institucional da ANS, e também olhei as consultas públicas, as audiências públicas e as câmaras e grupos técnicos, que são instrumentos que a ANS usa quando ela vai editar uma norma, ela abre audiência pública, consulta pública ou, eventualmente, uma câmara ou grupo técnico para discutir a regulamentação. E daí... Ops, calma aí que falhou aqui meu slide, só um minutinho. Desculpa, gente. Só um minutinho que saiu o slide que eu queria. O que eu queria mostrar, eu vou compartilhar novamente. É esse slide aqui que consolida o resultado da pesquisa. Na verdade, eu peguei, né, como é que eu construí essa pesquisa? Eu olhei os documentos que esses instrumentos de participação disponibilizavam no site da ANS, então eu olhei todas as atas das reuniões da Câmara de Saúde Suplementar, dos comitês e comissões da ANS, as audiências públicas, os relatórios de audiências públicas, os relatórios das consultas públicas, os relatórios e atas das câmaras técnicas e dos grupos técnicos. E eu peguei as listas de presenças. Eu fiz como se fosse chamada mesmo. Eu peguei, dividi os atores em 5 categorias de análise, então, operadoras de plano de saúde, consumidores, e aqui em consumidores eu coloquei tanto os órgãos de defesa do consumidor quanto os consumidores, pessoas físicas que compareceram, que eu identifiquei nessas atas, os prestadores de serviço da área da saúde. Eu sei que é um pouco problemática essa distinção, porque às vezes operador e prestador se confunde, mas para fins de quantificação eu separei quando era hospital, por exemplo, quando era algum conselho específico de defesa e que estava representando algum prestador da área da saúde, eu separei nessa categoria como prestadores. Coloquei representantes do Estado ou da própria burocracia interna da ANS como uma categoria à parte, e outros, que entraria tanto advogados, consultorias, enfim, diversos atores, própria imprensa, às vezes, comparecia assinava a lista de presença. Eu coloquei como outros, porque senão eu não ia conseguir sistematizar os dados. E o resultado da pesquisa confirmou a minha hipótese, que mostra, de fato, uma desigualdade numérica aqui na participação de operadoras e consumidores. Aqui no meu slide, o azul escuro aqui na base são as operadoras de planos de saúde, né, que mostra que em todos os instrumentos de participação ela comparece em maior número, né, e o laranja são os consumidores. É interessante ver que nos órgãos de participação mais técnica, por exemplo, nas câmaras, nos grupos técnicos, a participação dos consumidores até diminui. E ela cresce nas consultas públicas, né, que é justamente você consegue enviar as contribuições na consulta pública pela própria internet, e é interessante notar que cresce a participação dos consumidores nas consultas públicas. Então, eu observei uma simetria e uma desigualdade nessa participação. Observei também que as operadoras elas participam de forma muito mais organizada, são sempre os mesmos órgãos que participam na ANS, são sempre as mesmas pessoas que comparecem, sempre as mesmas pessoas que assinam as atas. Eu passo para os consumidores, eu observei uma diversidade enorme e não tem consistência. Às vezes, por exemplo, numa mesma reunião, no mesmo grupo, ia um determinado representante de consumidor em uma reunião, ia em outra reunião ia outro representante. Então, assim, você não observa uma consistência na participação. E uma coisa que eu achei interessante foi observar que a participação do consumidor, de fato, cresce quando o assunto é rol da ANS, especificamente em rol da ANS. Nas consultas públicas houve um crescimento na participação dos consumidores. Esse gráfico aqui de baixo mostra que nesse assunto rol os consumidores enviaram muitas contribuições, mas eu já adianto que na minha pesquisa qualitativa eu observei que muito pouca contribuição de consumidor é acolhida para a inclusão de procedimentos no rol da ANS. Foi um dos estudos de caso que eu fiz,
né? Teve até na RN, se não me engano, a 428, que foi a penúltima incorporação, a penúltima atualização do rol da ANS, eu observei que os procedimentos que foram aprovados pela própria DIPRO para inclusão no rol em razão da consulta pública foram depois vetados pela diretoria colegiada, apenas alguns foram aprovados, mas a maioria dos procedimentos que tinham sido aprovados através de consulta pública e através também de grupo técnico, que foi utilizado para a atualização do rol, posteriormente foi negado, foi barrado pela diretoria colegiada, embora a própria DIPRO houvesse dado parecer favorável pela inclusão. Isso mostra que a participação ela é problemática, ela é desigual, mas aqui nesse artigo especificamente eu quis mostrar essa assimetria, principalmente quantitativa, de participação de consumidores e operadoras. Então, acho que vou parar por aqui para não me alongar. Gostaria de agradecer o convite para falar um pouquinho sobre o artigo, e estão todos convidados à leitura e também a tecer críticas e a dialogar sobre o artigo, que fez parte, né, é um capítulo da minha tese de doutorado. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. De fato, o Marcos traz uma nova questão, né? E eu acho que essa questão da participação ela é muito importante, né? Marcos estudou essa assimetria, essa participação, digamos, a subrepresentação de usuários, mas veja, né, Marcos, agora, surpreendentemente, por exemplo, né, nesse mesmo tema do rol, né, na discussão agora no legislativo, né, houve uma, né, eu digo surpreendente, né, participação das associações de pacientes que basicamente estão invertendo totalmente, né, se terça-feira for aprovado no Senado, né, o projeto de lei que inverte a decisão do STJ. Então, para dizer que também, né, nós precisamos sair um pouco das nossas, né, eu acho que isso vale para todos os temas, né, não só agregar novos temas, e viu, Lígia, é muito importante, eu acho que porque aqui nós estamos num momento de conclusão de um projeto, então, justamente, e com uma expectativa muito grande de continuidade desse grupo, né, e o mais importante aqui é que possamos apontar novas questões de pesquisa, sair um pouco da nossa zona de conforto daquilo que já identificamos, né, daquilo, né, das evidências que já produzimos. Eu acho que essa questão da participação precisa ser, né, aprofundada, né, mas não só, né, dialogar um pouco com essas questões que a Lígia coloca, né, a sugestão de estudar a rede prestadora, né, então, novas metodologias, sair um pouco da avaliação apenas de ações judiciais, né? Não só a rede prestadora, mas preços, né, Lucas? Nós temos nos interessado muito, né, em desenhar alguma pesquisa que possamos também aprofundar na questão dos preços, e, enfim, queria passar um pouco para quem mais, né, falar, não sei se a Karina quer comentar, que eu provoquei Karina sobre a questão, né, que eu acho que Lígia coloca essa questão, né, o padrão da judicialização devia ser contra as empresas, né? Eu queria só resgatar isso, que sempre foi uma crítica de nós que acompanhamos a questão do judiciário, que é essa ausência da possibilidade, né, de judicializar em nome de grandes coletivos, né? E Lígia tem razão, quer dizer, as limitações aqui elas são muitas, porque não só porque o nosso acesso ele é muito circunscrito a São Paulo, né, ainda que seja um estado com uma taxa de cobertura maior que os outros, mas nós não sabemos exatamente como é a judicialização em outros estados, mas principalmente porque se trata de uma judicialização de indivíduos e de planos individuais. Quer dizer, nós não só não temos ações judiciais em nome de do grande coletivo individual, como também, né, essa discussão, né, e que Lígia coloca, né, sobre e as empresas, as empresas pagadoras de 80%, né, que movimentam 80% desse mercado, né, quais são as questões,
né, que podemos estudar no sentido sempre no sentido, né, do que o nosso grupo e a nossa visão da judicialização sim a judicialização, né, como o Lígia colocou, mais mesmo como um evento sentinela, né, como sinalizadora de lacunas da regulação, de inações do órgão regulador, né, das contradições, dos conflitos, muito mais do que a judicialização em si. Então, talvez olhar para esses, né, novos temas, isso é que fará com que, né, o nosso grupo continue, né, contribuindo como está contribuindo hoje, né? Bom dia a todos. Para mim é um privilégio estar nesse grupo e rever a Lígia, Mário, com quem eu comecei a trabalhar nesse tema muitos anos atrás, sobre essa questão da propositura de ação judicial, né, em nome de entidades. Eu acho que no passado, algumas entidades propondo ações contra planos coletivos, planos de saúde, representando uma gama de consumidores. Infelizmente, isso acho que foi se perdendo um pouco ao longo dos anos, e o que a gente vê, na grande maioria, é a propositura de ações mesmo individuais no rompante ali do enfrentamento dos problemas que os consumidores são obrigados a lidar. Mas eu fiquei com uma vontade, ouvindo a professora Lígia falar, e também o professor Mário, de trazer para essa discussão a questão da limitação financeira, que se liga à cobertura, né, e à discussão da natureza do rol de procedimentos, que a gente viu agora sendo debatida, né, bem amplamente, inclusive com essa recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, que apontou uma mudança de entendimento e causou uma grande confusão, inclusive esse movimento lá na Câmara dos Deputados, onde o Rafael foi expor recentemente. E antes a gente não via, pelo menos na discussão da saúde suplementar, né, da cobertura, esse argumento de limitação financeira ganhando força. E hoje ele tem uma expressão muito diferente. Os juízes, né, na falta de teorias, como colocou a professora Lígia, e nos seus julgamentos subjetivos, eles têm se sensibilizado com esse argumento da limitação financeira, embora a falta total de transparência, especialmente desse setor, no que se refere a preços, a custos, inclusive a lucros, né? Assim, os números não fazem sentido, não juntam. E eu queria ouvir, assim, professor Fernando, Lígia, professor Mário, sobre esse argumento dentro desse contexto. Como que isso se insere, né? Como que isso poderia ser trabalhado por nós enquanto pesquisadores, o quanto isso é real e o quanto isso deveria influenciar a questão da cobertura. E o quanto isso se assemelha ou é diferente do setor público, porque esse argumento no setor público ele é já bastante antigo e vem mais sensível. Inclusive, eu vejo uma proximidade, né, quando a gente vê essa decisão recente do STJ falando muito disso, alguns ministros nos seus votos falando muito dessa limitação, eles trazem a questão do SUS. Então, aqui a gente vê uma embocadura no sentido de sensibilizar individualmente os ministros e juízes para que a limitação financeira seja também no setor privado um argumento de negativa de cobertura.
Então, eu queria ouvir, assim, um pouquinho vocês sobre isso, como que nós poderíamos olhar essa questão e o que tem de diferente ou semelhança ou deveria ter entre o público e o privado nessa discussão. O Fernando gostaria de comentar, a Karina, o Fernando e Lígia, eu passo o Fernando e Lígia, depois nós temos umas perguntas que Marina e Rafael quer trazer, né, de quem está nos assistindo, então, mas eu passo para Fernando e Lígia comentarem. Enfim, muito instigantes, né, todos os artigos publicados, mas eu quero pegar um gancho no que você comentou, sobre e um pouco na fala da Lígia sobre o que temos como agenda, né, no campo da saúde suplementar e do sistema privado. Até foi referenciado o evento no Senado, onde está sendo discutido o rol taxativo, projeto de lei sobre o rol taxativo, e vale lembrar também, e isso, né, o Mário e a Lígia sempre cuidam de nos manter atualizados sobre as pressões e lobbies que são feitos por esse grupo econômico das operadoras sobre os nossos parlamentares e autoridades públicas do Poder Executivo e Judiciário, pressionando para um tratamento mais benéfico dessas operadoras, inclusive no campo judicial ou no campo das exigências legais e contratuais. E essa é uma pauta que a sociedade brasileira tem que cuidar muito bem, né? Surpreendentemente, ao mesmo tempo em que as operadoras pressionam e conseguiram uma decisão no Superior Tribunal de Justiça extremamente confortável para elas, do rol taxativo, né? A gente viu que, durante a pandemia, o lucro dessas operadoras de plano de saúde subiu estrondosamente. Então, é realmente difícil de aceitar. Aliás, um dos votos nesse infeliz acórdão do Superior Tribunal de Justiça, um voto contrário da Nancy Andrighi, foi no ponto certo, né? Como é que você consegue explicar esse suposto desequilíbrio econômico-financeiro alegado pelas operadoras relativo a um rol exemplificativo, confrontando o lucro que essas operadoras estão tendo no período? Há um paradoxo evidente no argumento aqui, mas, obviamente, essas operadoras não vão apresentar abrir, né, a sua planilha de balancetes e balanços para a gente verificar realmente o ônus que esses atendimentos fora do que é o rol taxativo estariam impondo aos cálculos atuariais dessas agências, dessas operadoras, né? Então, tudo isso nos faz temer muito, e principalmente a depender da nova legislatura que vai se apresentar e do novo governo que vai se apresentar, sobre a configuração do sistema de saúde suplementar e das relações entre o sistema público e o sistema privado de saúde, onde se aponta para um crescimento do sistema privado, engolindo cada vez mais o que é recurso público e uma demanda por serviços de saúde que hoje usa o sistema público de saúde e que vai começar a se filiar ao sistema suplementar sem necessariamente ter o atendimento necessário, gerando um problema de resolução de necessidade de saúde no sistema como um todo, que, no final das contas, vai cair no SUS, mas como o SUS vai estar enfraquecido pelo crescimento do privado, realmente a gente vai ficar num mato sem cachorro. Tudo isso são desafios que a gente precisa pautar, né, Mário, Lígia, e eu acho que espero que o GEPS continue firme no seu propósito de estudar esse setor, lembrar que é o grupo de excelência no país que estuda saúde suplementar no Brasil, não existe outro grupo que esteja pesquisando tão a fundo e com a independência
acadêmica que caracteriza o trabalho do Mário e de equipe, que esteja olhando para esse cenário de forma preocupada com o direito à saúde e com a proteção dos pacientes. Então, tem esse projeto de lei tramitando na Câmara. Por exemplo, teve nessa semana a jornada de saúde, né, organizada pelo Conselho Nacional de Justiça, mas é surpreendente, né? O Patulo falou de participação, é surreal, mas eu mesmo já tive negada a minha participação nesses fóruns 2 vezes. Não acham que eu não tenho muito a contribuir. Talvez estejam certos, é até provável que estejam certos, mas eu quero contribuir mesmo assim. Que tipo de jornada é essa que não deixa participar quem, né, de alguma forma conhece o tema? Imagina o paciente, imagina aqueles mais vulneráveis que não vão ter voz nenhuma nessa jornada, que vai soltar enunciados. E a gente olha os enunciados, eles estão cada vez mais favoráveis às demandas das operadoras e dos planos de saúde. A nossa sorte, e isso veio à tona com a pesquisa que a gente fez para o próprio CNJ, os juízes de primeira e segunda instância ignoram solenemente os enunciados do CNJ. Agora, pensando estruturalmente, não é bom que seja assim. Se eu penso em termos de conteúdo, é bom, porque os enunciados não são bons. Mas, pensando estruturalmente, é ruim, porque o CNJ deveria dar um norte de proteção do direito à saúde e do direito dos grupos mais vulneráveis nessa relação jurídica, que são os pacientes e os consumidores. Então, realmente estamos num momento, né, da vida nacional onde esse tema é cada vez mais importante. O campo da saúde suplementar só tende a aumentar, mesmo o principal candidato do campo progressista, ele às vezes fala em plano de saúde como uma saída para o acesso à assistência à saúde no Brasil, né? Em alguns deslizes ali, que a gente realmente precisa recolocar essa discussão num bom trilho e que seja de proteção aos grupos mais vulneráveis contra esses interesses econômicos cada vez. Fernando, acho que da Lígia tem estudado bastante, né? É isso que eu tinha, Mário. Obrigado. Legal, Fernando. Lígia, você quer complementar? Não, Karina, eu concordo plenamente com você, morrendo de saudade de você e da sua vivacidade aí de pensar e tal. Muito legal, Karina. Concordo totalmente. Acho isso, né? Então, o direito à saúde SUS não cabe no orçamento, né? Desde que foi aprovada a Constituição, e a sua doença, né? A doença de que tem plano de saúde também não cabe no que você paga, né? Você paga pouco, a sua doença é muito cara. Então, eu acho que isso convenceu grande parte da sociedade, né? Essa compreensão do risco individualizado, ela se tornou hegemônica, mesmo no argumento da Nancy, né? Ela argumenta assim, mas aumenta o preço. Ela não argumenta com o que é um seguro. O seguro é uma invenção mutual, né? Ele não é individual, mesmo que quando a gente fala plano individual, etc., tem nada de individual nisso. Seja lá o que for, é coletivo, né? É uma invenção do coletivo. Então, essa individualização, né, meio neoliberal, etc., está muito impregnada, inclusive, às vezes, em nós, né? Não tem a menor importância pagar R$50 por mês e ter um câncer que exige tratamento com célula-tronco, né? Porque a frequência disso vai ser muito pequena, né? Então, acho que outra coisa que nós temos que avançar é nessa demonstração, né? Que os eventos que são assim, que exigem, digamos assim, uma intensidade, né, de tratamentos, de terapias, de diagnósticos, eles são menos frequentes, né? E daí é porque dá certo, né? Senão a gente não teria previdência alemã, né?
né, com a população envelhecendo, etc, etc. Então, tudo isso ficou muito, eu acho, muito assim, superlativo no Brasil, né? E eu acho que um de nós aí, né, Karina, pode pegar aí esse touro à unha, né? Marina, tem um monte de gente aí, Juliana, sei lá, né? Tem que pegar esse touro à unha, porque é mentira, né? Isso, gente, olha só, isso cientificamente é um absurdo, né? É um absurdo. As estatísticas, elas servem para isso, né? Para a gente exatamente demonstrar esse absurdo. Mas agora está assim, né? Inclusive, as pessoas estão convencidas disso. Não, mas olha, eu pago pouco, eu pago pouco pelo meu plano. A Prevent Senior, né? Bom, eu paguei pouco pelo plano, então mereço morrer, né? Mereço morrer porque a Prevent Senior tem um plano mais barato. Nada disso, né? Não é nada disso, nem no SUS, nem nesse âmbito aí dos seguros privados, né? Acho que não dá tempo da gente falar isso agora, né? Mas a gente tem que fazer essas frequências, né? A gente tem que ser capaz. Agora, vamos lá, né? A gente não tem os números, né? As informações, e aí eu acho que o Marcos, né? Importantíssimo, essa coisa da ANS é uma coisa inacreditável, né? Uma caixa preta, a gente não consegue as informações. A gente, desde que a ANS foi criada, a gente propõe fazer pesquisa populacional, né? Uma agência reguladora tinha que fazer pesquisa populacional, né? Tem dinheiro para isso, fazer pesquisa populacional para a gente saber o que está se passando de fato, né? Que a gente não consegue, a gente não tem pesquisa populacional. Então, alguma coisa que a gente precisa avançar. Quem sabe, né, Fernando, aí nesse novo governo, a gente consegue convencer alguém a fazer pesquisa populacional, né? Para exatamente, tem que ser regular, tem que ser pesquisa populacional regular, para a gente tentar entender melhor, né? E aí sim, né, ter alternativas mais cientificamente fundamentadas, né, para as políticas, né? É isso. Oi, pessoal, bom dia. Eu queria só, acho que, fazer um comentário à parte que tem um pouco a ver com essas discussões que estão se desenvolvendo aqui. Também tem 2 perguntas da Manuela no YouTube para responder, mas eu vou deixar as perguntas para depois do meu comentário. Só um comentário que daí é uma, enfim, impressão individual mesmo, não sei se o resto do grupo compartilha, mas ao longo da realização dessa nossa pesquisa, a gente acabou, o nosso objeto, na verdade, era justamente essa judicialização individual dos clientes contra os planos, né? Mas nessa filtragem, só que a gente já fez pelos filtros do tribunal, já deu para ver que existe, por exemplo, no sentido do que a professora estava falando, uma dimensão da judicialização da saúde suplementar, que é totalmente diferente dessa dos clientes, que era muito prestador de serviço entrando contra plano de saúde, né? A gente acabou tirando isso do nosso escopo, então, de fato, nem sei do que se tratam essas ações, mas é mais um desses elementos que contribui para essa percepção de que, na verdade, o judiciário é bem instrumentalizado, né, pelas operadoras de planos de saúde. Por um lado, eles reclamam que eles são processados pelos clientes, eles não só obrigam os clientes a processarem para que consiga acessar o tratamento, mas também obrigam muitas vezes os prestadores a entrarem contra eles para, sei lá, receber, para problemas de contrato que eles se recusam a resolver, né, nas instâncias ali que deveria ser resolvido, né? Acaba mobilizando o judiciário também para isso, e justamente essa ideia de que, ao passo que as operadoras estão lucrando para caramba, conforme o professor Fernando falou, na verdade, teve muito prestador que acabou financeiramente sendo muito prejudicado durante a pandemia, né? Então, é isso, as operadoras acabam criando essa ideia de que existe uma só saúde privada e que tem esses desafios econômicos colocados contra as operadoras, quando, na verdade, quem estão lucrando são elas, e tem muitas outros agentes da saúde privada que não estão na mesma situação, né? E justamente esse judiciário é usado contra eles também. Enfim, essa é uma impressão geral que eu queria compartilhar. Mas passando só para responder rapidinho 2 perguntas que a Manuela fez com relação ao artigo que a Juliana apresentou sobre a judicialização para acessar quimioterápicos. A primeira pergunta da Manuela foi sobre quais seriam as justificativas que as seguradoras apresentam, né, para
para negar o acesso, mesmo a quimioterápicos que já estão incorporados. Só para, assim, Manuela, a gente só leu os acórdãos, né? A gente não leu propriamente as ações judiciais como um todo, então a noção que a gente pode ter sobre o que as operadoras argumentam é só o que está no acórdão, né? Então não dá para saber exatamente, mas eu acho que uma hipótese forte é ou a demora para permitir que o paciente consiga acessar o tratamento, né? Então, pede para acessar a quimioterapia e nunca é autorizado, então acaba tendo que entrar na justiça, especialmente sendo câncer, né? O caso em que você precisa começar o tratamento tão rápido quanto possível. E também uma segunda hipótese é que justamente as operadoras, ao elas incorporarem os medicamentos, elas acabam também estabelecendo essas diretrizes de utilização que, por vezes, são muito restritivas, né? Então, na verdade, existem Existe estudo que permite que aquele medicamento seja usado para mais de um tipo de câncer, está na bula que aquele medicamento serve para mais de um tipo de câncer, mas a ANS, no momento da incorporação, incorpora só para um, então usa essas diretrizes super estritas para impedir que o paciente acesse o tratamento. Acho que essa é outra hipótese bem forte do porquê que isso ocorre. E com relação à segunda dúvida, que é perguntando do marco regulatório que impede que o medicamento seja fornecido antes do registro na Anvisa, esse artigo ele trata da judicialização de 2015 a 2019. Esse julgamento aqui você se refere do STJ, que determina que os pacientes não têm direito a acessar tratamentos que ainda não têm o registro na Anvisa, ele é de 2019, então acabou pegando só o último ano dessa nossa amostra. A gente já acabou não incluindo esse dado nos slides, mas de 2018 para 2019, aumentou basicamente em 6 vezes o número de julgamentos que negavam os pedidos dos pacientes, com base, provavelmente, a nossa hipótese também, a gente não testou ela especificamente, mas provavelmente com base nesse novo julgamento vinculante, acho que o tema 900, se eu não me engano, da STJ, mas não tem 990, talvez, 990, né? O tema 990 que foi julgado só em 2019. Ainda assim, continua sendo ainda assim, as negativas... Digo, os julgamentos desfavoráveis, ainda que eles tenham crescido um monte, eles acabavam sendo pouco expressivos dentro da amostra de todas as ações que a gente considerou. Mas com relação a esse tema, acho que também é interessante fazer um comentário rápido, que, por exemplo, nesse nosso artigo, a gente discutiu mais em profundidade o caso da lenalidomida, que é um medicamento que, justamente, ele foi muito judicializado antes de obter o registro na Anvisa, mas o que aconteceu foi que ele foi um medicamento que foi incorporado no mercado americano 11 anos antes de entrar aqui no Brasil, então, há 11 anos esse medicamento, que é para mieloma, se eu não me engano, já estava sendo comercializado nos Estados Unidos. A farmacêutica entrou com um pedido de registro só em 2015, se eu não me engano, na Anvisa, muito tempo depois que o medicamento já estava circulando, e obteve daí justamente o registro 11 anos depois. Eu trago esse caso só para falar também sobre como justamente eu acho que talvez pela falta de transparência do mercado, né? E daí a gente está entrando também em discussões sobre indústria farmacêutica, que também é outro nível de opacidade também, né? Então, existe a opacidade do mercado de saúde suplementar, existe a opacidade do mercado da indústria farmacêutica, mas justamente como esses mercados são super assimétricos, são super opacos, a judicialização acaba aparecendo também como a forma que os pacientes têm para efetivamente conseguir, enfim, participar de alguma forma mesmo, né? Porque, assim, por que esse medicamento demorou 11 anos para ser introduzido no mercado nacional? Não dá muito para saber, né? E você acaba tendo que usar o judiciário, então, para incidir sobre essa questão. E é isso, a lenalidomida também, existem várias outras discussões com relação a ela, que, ao mesmo tempo que, justamente, ela já estava circulando no mercado americano muito tempo antes daqui, e ela chegou a ser colocada na lista da OMS, né, de medicamentos essenciais, então, assim, um medicamento que comprovadamente funciona, né, para o tratamento do mieloma,
Ao mesmo tempo, então, que a gente acha que os pacientes precisariam poder acessar esse medicamento mais facilmente aqui no Brasil, existe toda uma outra discussão paralela nos Estados Unidos, daquela comissão do Congresso de investigação de abuso de poder econômico de farmacêuticas, e a lenalidomida é um grande exemplo de abuso de poder econômico da farmacêutica que produz, agora não me lembro qual que é, mas justamente o Congresso dos Estados Unidos chegou à conclusão de que a farmacêutica usa do poder econômico para impedir que haja semelhantes no mercado, para poder cobrar um preço absurdo pelo medicamento. Então, é isso, são várias assimetrias, vários problemas que acabam, acho que, desaguando todos juntos na judicialização, né? Enfim. Era isso. Bem, muito bem, Marina. Bom, nós já estamos caminhando para o final, então, não sei se alguém que quer se manifestar? Não, então, gente, acho que é isso. Primeiro dizer que, assim, esse foi um esforço temático concentrado, obviamente, essa atividade de hoje, e eu fico muito contente, acho que todos estamos, que cumpriu exatamente, né, o que esperávamos, né? Acho que a primeira questão é não só apresentar publicamente resultados, né, e isso a revista publicada, né, fará esse papel, mas provocar o próprio grupo, né? Nós estamos em momento, né, de expectativa de novos projetos. Eu acho que essa é uma etapa encerrada no sentido, né, de que queremos sim avançar enquanto grupo de pesquisa, enquanto produção, né, produção científica, como disse o Fernando, independente, autônoma aqui da universidade, mas também, né, tirar daqui, né, várias questões, né, várias questões que certamente podem se desdobrar em novas linhas de pesquisa, em novos projetos, né? Marina acabou de falar, esse é um interesse recente nosso, né, de estudar o referencial da incorporação de tecnologia, né, justamente saindo um pouco da judicialização, né, e provocar esse diálogo com os parceiros, e aí, de novo, agradecer muitíssimo a presença, né, da Lígia e do, né, a Lígia coordena o GP10, que é, né, um grupo, né, e que muitos de nós participamos, né, mas é a nossa principal referência hoje para estudo do setor privado, né, mas também o Fernando, né, né, a gente brinca que ele fica do outro lado da rua, né, que é a divisão física da Faculdade de Medicina e da Saúde Pública, mas nós estamos o tempo todo juntos, e que a gente possa, viu, Débora, né, juntamente com a revista, com o CPDISA, né, e também, né, com a Faculdade de Saúde Pública e com o FRJ, pensar em algo mais multicêntrico, em algo mais ambicioso, no sentido de que possamos, né, não só o que os 10 pesquisadores hoje do GEPS podem, né, estar pensando em contribuindo, mas o que seria também uma produção, né, mais compartilhada com outros centros e com outros grupos, né? Eu acho que é isso, gente. Chegamos ao final. Fernando, Lígia, querem só fazer um último comentário, um tchau? Não? Então tá bem. Então, Desculpa, professor Mário, gostaria de fazer só um comentário. Ah, pois não, Débora. É importante frisar que, embora seja uma edição especial, todos os artigos foram avaliados por pareceristas e, enfim, passaram por todas as fases da boa produção de comunicação científica. Só isso. Ah, muito bem, Débora, muito bem lembrado. Gente, então, muito obrigado pela audiência no YouTube, a cada um dos pesquisadores, né, e especialmente, né, Débora, Lígia, Fernando, e que tenham todos uma ótima resto de sexta-feira e bom final de semana. Muito obrigado, viu, gente? Tchau.